a todos que têm compartilhado os vídeos, que têm assistido, que têm passado algum feedback. Eu acho muito bacana poder fazer esses vídeos, poder passar um pouco do conhecimento que eu tenho, poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho, principalmente por considerar que seja um conhecimento útil, né? Como eu sempre digo, dentre tantas as inutilidades que tem na internet, a gente poder compartilhar e saber que pessoas gostam dos conteúdos compartilhados, eu fico muito feliz. Hoje, o nosso canal é Educação, Formação Profissional e Rock and Roll. Eu sempre fico tentando mesclar os assuntos, né? Porque é muito grande, né? Esse canal é para umas 50 gerações. E eu postei alguns vídeos animados, né? Algumas animações muito interessantes, eu achei, mas algumas pessoas estavam reclamando de não ver o meu rosto no canal ultimamente. Então, para acabar com essa saudade, eu resolvi fazer um vídeo aqui com o meu rostinho. O que eu quero falar hoje é sobre educação, rock and roll e formação profissional. A partir dos anos 60, digamos assim, a partir dos anos 60, a juventude, né, a juventude mundial adquiriu ou amadureceu uma nova forma de pensar, né? A juventude sempre foi um problema. Em todas as épocas, os jovens sempre foram problemas, né? E nos anos 60, antes dos anos 60, por exemplo, os pais, o pai, a figura do pai, era sagrado na vida das pessoas. Como diz o Eric Hobsbawm, era sagrado. O pai decidia sobre a vida, sobre a morte, sobre a profissão, sobre o casamento dos filhos. A partir dos anos 50, 60, a juventude, né, começou a se expressar e procurou ocupar um espaço que lhe era negado anteriormente nas decisões políticas e sociais. E existem vários autores, como o próprio Hobsbawm coloca aqui, a cultura jovem, a cultura pop dos anos 60 foi extremamente influente, né, no mundo que se formaria depois. O Walter Isaacson, da série Os Inovadores, coloca que os computadores e a internet, tudo mais que a tecnologia da informação criou, foi a confluência das forças militares americanas, né, das universidades e da cultura jovem, né, da cultura hippie e dos hackers dos anos 70 que buscavam uma forma de se libertar do poder do Estado, e eles acreditavam que a comunicação em rede seria extremamente eficiente. O próprio Yuval Noah Harari, né, coloca também que a cultura jovem, a cultura pop dos anos 60 foi profundamente influente. O Capra também, que escreveu um livro muito bom, O Ponto de Mutação, que dá uma visão bem clara, que dá uma explanação bem clara sobre a visão sistêmica, falou sobre isso. Então existem vários autores que comentam que a cultura jovem e a cultura pop dos anos 60 e 70 influenciaram de forma gigantesca as gerações subsequentes. Dentro dessa cultura, já nos anos 60, ainda nos anos 60, né, ficou bastante famosa a frase do John Lennon de que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo, né? Isso aí gerou uma onda de protesto, de revoltas, e ele disse que não queria, o que ele estava pretendendo dizer, o que ele estava afirmando, não era que os Beatles eram maiores, melhores, mais bonitos, mais feios, ou mais santos ou menos santos que Jesus Cristo. Apenas que para aquela geração, a música pop e os Beatles eram mais influentes para a formação da consciência, da personalidade daquela juventude, do que a religião, por exemplo, né? Ou a política, por exemplo. O Paul até brincava dizendo que se eles tivessem falado que a televisão era mais influente do que Jesus Cristo, naquela época ninguém tinha comentado nada, mas como foram os Beatles, etc. e tal. Nos anos 60 também o Rolling Stones tinha aquele lance de contracultura, né, que era uma banda que se dedicava excessivamente a lutar contra a imposição de uma cultura tradicional e que ficou conhecido como contracultura, que até hoje eu não sei o que é, e eu já ouvi várias entrevistas dos Rolling Stones e eles tão poucos sabem dizer o que significava naquela época para eles a contracultura. Essa revolta dos jovens, os jovens sempre foram rebeldes, né, revoltados, sempre tiveram um sonho muito precoce de mudar o mundo do seu jeito. Mas essa cultura de rebeldia, né, ela começou a entrar no sistema educacional. Eu creio que também nos anos 60 e 70 principalmente, né? E várias bandas começaram ou fizeram algumas músicas interessantes sobre a questão do ensino, né, do processo de ensino opressor, né, daquela pedagogia onde o professor era o centro da atenção,
e sufocante, né? O Alice Cooper, né, nos anos 70 já cantava School Out Forever, né? School Out, a música do Alice Cooper, né? Fora da escola para sempre. Acho que foi uma das primeiras músicas a tocar nessa questão de que a escola era desnecessária por uma série de coisas. Nos anos 70, a música mais famosa que pelo menos trata de forma pejorativa o sistema educacional inglês é The Wall, do Pink Floyd, né? O álbum de 1979, onde a música, título do álbum é Another Break in the Wall, fala lá, we don't need no education, né? Nós não precisamos de educação, nós não precisamos disso, nós não precisamos de professores assim, de sistema educacional. E ficou uma música mundialmente famosa, e às vezes muitas pessoas não analisam o conteúdo, né? Mas parte da música se direcionava a criticar o modelo extremamente conservador da educação inglesa. No Brasil, nós tivemos vários movimentos, né, jovens, mas a maioria não teve muito sucesso porque nós vivíamos um período de ditadura militar absurda, né? E os ditadores não viam os intelectuais com bons olhos, muito menos a juventude intelectualizada. Mas uma das músicas que mais me chama a atenção com relação à reeducação é a música de uma banda, não sei se vocês conhecem, chamada Metallica, né? No álbum, acho que para mim o melhor álbum do Metallica, o Master of Puppets, né? Aquela geração do Bay Area lá da Califórnia, de São Francisco, aquela geração, ela foi extremamente influente na criação do ritmo chamado de thrash metal, assim como foi extremamente influente na criação de várias tecnologias computacionais da atualidade, né? A geração ali do Bay Area. E várias bandas de thrash surgiram naquela época, e o thrash ele era um ritmo radicalizado do rock and roll, né? Da juventude radicalizada. Eu não sei se o Metallica tinha pretensão de criticar o sistema educacional americano, né? Mas da forma com que a música é construída, parece que sim. E a questão central da crítica da música do Metallica é o professor centralizador, o professor que acha que sabe tudo, o professor que não se coloca na situação dos alunos para desenvolvimento da didática educacional, né? Infelizmente, hoje no sistema público brasileiro, ainda existem muitos professores que pensam assim, que o professor é o centro da atenção, que os alunos que têm que se adaptar a ele, que ele é o conhecedor de tudo e de todas as coisas, e aqueles que quiserem se dar bem na vida devem ouvi-lo incondicionalmente. Isso é péssimo, né? E além desse professor que prega absurdamente o seu eu, ou aquilo que ele considera como sendo verdadeiro, ainda existe aquelas escolas que se preocupam mais com a disciplina do que com o processo de aprendizado. É o que eu sempre digo, no Brasil o que não presta é a pedagogia e alguns professores que não têm condições de dar aula. Mas nesse sistema, muitas escolas, né, se propõem muito mais a pedir, a obrigar, a exigir a disciplina do que propriamente a criatividade, né, e a inventividade dos alunos. Nós vivemos num mundo, como eu sempre digo, onde as crianças já nascem sabendo, né? E quando os alunos hoje chegam para estudar, eles já trazem uma bagagem de casa, eles já têm informação, eles já conhecem várias coisas por experiência, por observação ou por manipulação. Ali em casa, no lar, qualquer casa hoje tem smartphones e notebooks, por exemplo, né? E os alunos já chegam com uma certa bagagem, de modo que o que um professor hoje precisa fazer não é se colocar como centro da atenção, não é se colocar como aquele que sabe de tudo e que somente a partir dele os alunos podem saber também. O professor tem que se colocar como facilitador que incentiva os alunos a serem criativos, que incentiva os alunos a pensarem diferente, que incentiva os alunos a construírem um senso crítico com um conhecimento técnico, né? A gente vê muitas vezes, mas assim o ensino vai ficar muito técnico, mas assim vai ficar muito crítico. A principal função e fundamento da pedagogia moderna é criar pessoas com senso crítico e com alguma habilidade técnica. E essas habilidades técnicas, principalmente aquelas que são diferenciais, que são inovadoras, que conseguem promover ou que conseguem visualizar o mundo sobre vários aspectos, que são valorizadas pelas empresas e por governos. E o que é o sistema educacional?
se não também preparar as pessoas para a vida. Todo mundo fala, educação é preparar as pessoas para a vida, mas a vida, ela sempre girou em torno do trabalho. A vida, a maioria das pessoas, durante toda a sua vida, durante toda a história da humanidade, a vida das pessoas gira em torno de trabalho, a sociedade gira em torno do trabalho. Então não adianta a gente fingir, dizer, não, vamos preparar cidadãos. Cidadãos também são preparados para o trabalho, principalmente o cidadão que paga imposto. Cidadão que não paga imposto não está muito preparado para exercer a sua cidadania. E voltando a falar na música do Metallica, né? A música do Metallica, eles falam muito na figura do Master of Puppets, né? O Master of Puppets é o mestre do fantoche, a pessoa que fica controlando pelas cordinhas a vida e a mente dos outros, né? Então, esse professor Master of Puppets, ele infelizmente ainda existe na escola pública brasileira. E é esse professor, justamente esse tipo de professor centralizador, que concentra tudo aquilo que a música do Metallica significa, que deve ser o primeiro a ser excluído da escola, porque infelizmente esse professor não serve para o mundo moderno. Vou repetir, no mundo moderno a pedagogia tem que incentivar os alunos a terem um senso crítico e a construírem habilidades que possam lhes permitir trabalhar ou pelo menos competir no mercado de trabalho por um emprego com dignidade. Não essa escola que forma pessoas sem conhecimento, né? E pior, além de não terem conhecimento, de não adquirirem habilidades para o trabalho, essa escola ainda consegue formar pessoas sem senso de cidadania, pessoas que vendem o voto, pessoas que se trocam por qualquer coisa, pessoas que assumem os riscos de atividades criminosas, porque não veem muita diferença entre a vida em sociedade e a vida criminosa, posto que a escola do professor centralizador não lhe incutiu na mente a necessidade de primeiro ser cidadão, para depois se tornar responsável por outras. Eu ia esquecendo de falar também da música do Legião Urbana, eu acho que é de 79, a música Química, né? Eu não gosto de física, eu não gosto de química, eu só gosto de educação sexual, né? Já no final dos anos 70, né, com a política de distensão, que o Geisel, né, a política do Geisel era a política de distensão, segundo ele, né? Houve uma abertura maior da imprensa, etc. e tal, e a Legião Urbana gravou essa música maravilhosa, mas não foi lançada em 79, ela foi censurada, né? E depois, acho que no disco 3, eles lançaram uma coletânea de músicas, ainda músicas que eles tinham composto com aborto elétrico, né? E tocaram nessa questão do Brasil, na questão da educação. Mas o que eu quero dizer é isso, finalizando, né? Muitas músicas ensinam para a gente sobre muitas coisas. Basta apenas a gente pegar o conteúdo principal. O Metallica é uma banda muito boa, né? Master of Puppets é o melhor disco de thrash, segundo, né, dizem, é o melhor disco de thrash já produzido. E essa música é muito boa, mas ela faz um escárnio do sistema educacional e da capacidade que alguns professores têm de prejudicarem imensamente a formação de muitos bons alunos que são muito criativos, mas que não conseguem ficar na sala de aula apenas para decorar e reproduzir aquele conhecimento que supostamente alguém um dia disse que era verdadeiro. Ok? Obrigado, agradeço aí de novo mais uma vez, espero que vocês compartilhem, que esse vídeo tenha sido útil para a gente refletir sobre alguma coisa. Valeu!